quero que você levante-se. E a palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Se eu fosse você, eu estendia as mãos para abençoar o servo do Senhor, porque se você fizer isso, com certeza é igual bola de ping-pong, vai bater aqui e vai voltar lá para você. Amém? Amém? Então vamos sair daqui hoje. Olha, não perca de segurar a tua bênção, tá? Nem sempre ela vem em material, mas de acordo com o que você recebe, coloca na tábua do teu coração, que ela vai se materializando na tua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, colocamos aqui diante de ti, Senhor, o servo do Senhor, Pai, para que ele traga uma palavra rema do céu, para impactar o nosso coração. Louvado seja Deus na vida do teu servo, e que haja, Senhor, prontidão para esta palavra, que nós estejamos com o coração aberto para receber, em nome do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas. Se for para Jesus, tem que ser melhor. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Pode sentar, querido, fica à vontade. Quero agradecer primeiramente a Deus esta oportunidade de compartilhar com os irmãos aqui nesta noite uma palavra de Deus ao meu e ao teu coração aqui, amém? Amém. Louvado seja Deus. Agradecer o nosso irmão que nos convidou, o pastor. Agradeço a Deus, homens de Deus. Estou aqui debaixo da autorização do meu pastor. Tem culto na minha igreja, mas sempre quando eu vou ministrar eu peço autorização do meu pastor, porque eu aprendi uma coisa: eu estou debaixo da autoridade do meu pastor, então para onde eu for eu tenho que pedir permissão para ele, para que a bênção de Deus esteja lá e aqui também, porque eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aqui é a casa do Pai, querido, aqui você pode ficar à vontade. Eu estou me sentindo à vontade porque aqui é a casa do grande rei, amém? Então aqui você tem a liberdade de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, estou muito alegre, irmão. Eu fiquei muito alegre, porque eu falei assim, irmão, você vem ministrar? Eu falei, Jesus. E eu estava já com a palavra dentro do meu coração desde domingo. E eu vou ministrar essa palavra aqui. Porque Deus, irmão, Ele sabe o propósito da minha e da sua vida aqui nesta noite. Deus, Ele conhece os nossos corações. E muitas vezes Deus nos faz algo, não para nos conhecer, porque Ele já nos conhece. Deus nos faz algo para nós nos conhecermos quem nós somos. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele conhece o pensamento e o coração do homem. Muitas vezes nós não conhecemos quem nós somos. Nós vamos nos conhecer diante de uma adversidade, diante de uma luta, de uma prova, e nós vamos saber quem nós somos. Amém? E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. No livro de Ruth, louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom, querido. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E nós aprendemos com o cotidiano, com o dia a dia. Eu glorifico a Deus, irmão, porque Deus tem me ensinado muito. O que nós temos que ter é um coração liberal para compreender as coisas de Deus. Porque nos últimos dias as pessoas que vêm para a igreja, ela não quer ser confrontada. Ela quer vir na igreja e ouvir aquilo que lhe apraz, aquilo que acaricia o seu ego. E muitas das vezes Deus quer tratar de uma outra forma, e quando bate de frente ela recua, porque acha que não é assim, querido. Deixa Deus tratar a tua vida do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque é Ele. Todas as coisas é feita por Ele e para Ele. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Eu quero dar um título a essa mensagem, né, irmão? As nossas escolhas, irmão. O prejuízo de umas escolhas erradas. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, que tomam algumas atitudes, algumas decisões, sem consultar a Deus. Mas aqui nesta noite, irmão, Deus trouxe aqui para nós compreendermos tudo aquilo que a gente for fazer, tudo aquilo que a gente for adquirir ou fazer. Vamos pedir a direção do Senhor para que nós possamos ter sucesso e ser bem sucedido.
Porque há muitas pessoas dentro da igreja frustradas porque não pede direção para Deus. Acha que é o momento, ela vai, bate a cara, irmão, e volta. Ah, Deus não fez. Não é que Deus não fez, é que você não pediu a direção de Deus. Mas aqui nesta noite, para a glória do nome do Senhor, nós vamos sair daqui debaixo da graça do Senhor, na direção do Espírito Santo, dizendo: Senhor, conduz a minha vida, Senhor, porque só Ti é o meu Senhor. Aleluia. Diz assim a Bíblia: louvado seja o nome de Jesus. Sucedeu que nos dias de juízes julgavam, nos dias que juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Noemi, a sua mulher, e os seus 2 filhos, chamava Malom e Quilom, de Eufrates de Belém de Judá, foram para o campo de Moabe e permaneceram ali. Eu quero orar com você, e que o Espírito Santo, irmão, porque quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava, e que eu possa ser o canal de Deus para a tua vida aqui nesta noite, que eu possa ser boca de Deus para a tua vida aqui nesta noite, porque esse é o propósito de Deus. Deus tem escolhido os homens de Deus para nos direcionar, para nós falarmos aquilo que lhe apraz a vontade de Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te glorifico, Senhor, neste momento, Senhor. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Eis aqui a tua igreja. Eis aqui o pregador, Senhor. Senhor, há um coral, Senhor. Então nesta noite o Senhor toma a direção da minha vida e fala com a tua igreja. Fala comigo também, Senhor, porque também quero e preciso da tua palavra. Senhor, que a tua palavra ela venha e cumpra o propósito para o qual está sendo enviada aqui nesta noite. Que a tua igreja possa compreender, Senhor, a razão da tua palavra, Senhor, para que nós possamos não errar, Senhor, mas que nós possamos ser bem-sucedidos naquilo que nós fizermos. Então nos ensine, Espírito Santo. Nós queremos estar na dependência do teu Espírito, Senhor. Então nesta noite que o nosso coração possa ser derramado diante do altar de Deus, glorificando, exaltando a Ele, dando glória ao nome dEle, porque Ele é digno de toda adoração, de toda glória. A Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas aqui nesta noite. Aplaude ao nome do Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória. A exaltação seja dada a Ele aqui nesta noite. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O prejuízo de uma escolha errada. A Bíblia diz que houve fome na cidade de Belém de Judá. Belém significava terra do pão. E a Bíblia diz que agora, por alguns tempos, começou a rondar na cidade de Judá a fome, em Belém ali. Então havia um homem chamado Elimeleque. A Bíblia diz que ele pega a sua esposa, os seus 2 filhos, e vai para a cidade de Moabe. Veja, irmão, e que em meio a alguma circunstância havia fome naquela terra. A cidade de Belém significava, irmão, o significado dela é a casa do pão. Temos que perceber uma coisa. Eu quero falar de 3 motivos para Elimeleque não descer à cidade de Moabe, cidade maldita. Veja bem que quando ele pega a sua esposa e os seus filhos, a Bíblia não relata em momento algum se ele pediu um direcionamento da parte de Deus, se ele orou antes de ir. A Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia não dá uma direção se ele pediu orientação a Deus para descer, porque na cidade onde ele estava havendo fome. A Bíblia não fala em nenhum momento que ele pediu direção para Deus. As nossas escolhas, as nossas ações, as nossas atitudes vai refletir no dia de amanhã. Talvez agora parece tudo bem. Ele pega a sua esposa e os seus filhos e vai para a cidade. 3 motivos para que ele não precisasse descer para a cidade de Moabe. A primeira é porque ele fazia parte de um povo escolhido de Deus. Você faz parte do povo escolhido de Deus. Não precisa descer para a terra de Moabe, porque terra de Moabe é terra de morte. As nossas decisões, as nossas atitudes vai revelar quem nós somos em meio a uma diversidade. A Bíblia diz que a fome, então quando bate a fome, irmão, ele ficou sabendo que na cidade de Moabe havia pão. Então ele falou: opa, é lá que eu vou com a minha família. Espera aí, querido, aqui é a casa de Deus. Há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas o fim dele é a morte.
visualização e pelo aquilo que os olhos estão lhe mostrando. Nós não podemos tomar algumas atitudes com as nossas emoções. Esse é o momento. Não é assim que nós agimos quando nós temos Deus. Não. Nós agimos diferente. Quando nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos pedir direção de Deus. E com certeza, o Espírito Santo de Deus lhe mostrará o momento e a hora certa de você tomar uma decisão. Porque é fácil, irmão, em meio a uma adversidade, em meio a uma luta, porque havia fome na cidade, então vou chegar aqui a um problema na minha igreja, eu vou falar, pastor, eu vou embora. Não dá, pastor, eu vou sair, não dá para mim, eu vou embora. Não é assim que se resolve, irmão. É nesta hora do problema, da dificuldade, que Deus está forjando o nosso caráter. É aí que Deus está mostrando, peraí, vou mostrar quem você é agora, no meio da luta, no meio da prova. É aí que mostramos quem nós somos, se nós somos verdadeiros diante de Deus, se nós somos mentirosos. O que Deus quer é um coração quebrantado, porque no momento mais difícil da sua vida, você vai permanecer, vai falar, pastor, eu estou contigo, pastor, nós vamos até o final, porque nós vamos chegar aonde o Senhor quer. É isso que Deus quer de nós. Nós precisamos entender. Então a Bíblia diz que Elimeleque pega a sua esposa, os seus filhos, e desce, irmão. Lugar que ele estava buscando segurança, encontrou morte. A Bíblia diz que ele vendeu tudo o que tinha e foi para a cidade de Moabe. O que você está fazendo, irmão? Você quer pedir? Fala, pastor, não dá mais, pastor, vou entregar aqui o meu ministério. Pastor, mas não está vindo ninguém, pastor. Olha, hoje veio, não importa quem veio, que você está aqui. As nossas escolhas aqui vai revelar quem nós somos. Amém ou não amém? É as nossas escolhas, irmão. As nossas ações, não importa quem não está, faça a sua parte, porque é Deus que te justifica, é Deus que justifica a mim e a você. Então glorifique e exalte o nome do Senhor, porque aprove o nosso Deus ter 2 ou 3, mas Ele está no nosso meio, e Ele seja exaltado para sempre. As pessoas se preocupam muito se tem ou não tem. Não se preocupe, querido. Mas as pessoas estão se preocupando o que vão pensar de mim. Se preocupe o que o Deus está pensando a teu respeito. É isso que nós temos que se preocupar. As nossas escolhas podem causar prejuízo, mas também as nossas escolhas certas também podem trazer benefício para nossas vidas. Vamos falar de uma escolha certa e uma escolha errada. A Bíblia diz que um homem ouve a voz do Senhor, um homem chamado Abraão. Ele ouve a voz de Deus, Deus fala com ele para ele sair do meio da sua parentela. Ele sai do meio da sua parentela, leva consigo o seu sobrinho Ló, os seus pertences, e vai embora. Passa-se os anos, a Bíblia diz que eles conseguem conquistar, porque Abraão saiu na direção de Deus. Abraão não saiu, não, ele ouviu e obedeceu, saiu na direção de Deus e prosperou. A Bíblia diz que eles prosperaram tanto que já os pastores de Abraão e de Ló não podiam ficar mais junto. Então eles tinham que separar. Então Abraão chega diante do seu sobrinho e diz: olha, se tu for para a esquerda eu vou para a direita, se tu for para a direita eu vou para a esquerda. Então Ló, olha, visualização, querido, vamos parar de olhar com os olhos, vamos olhar com os olhos do Espírito, tomar a atitude certa, porque o correto, na verdade, não era Ló escolher. Ele poderia falar: não, eu saí de lá do Ur dos Caldeus, sem nada, debaixo da tua graça e da sua direção. Então tu escolhe, se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu quero sair debaixo da direção da graça do teu Espírito. Nós temos que sair debaixo da graça de Deus, irmão. Mas ele olhou as campinas verdejantes. Opa, ali é melhor. Ali eu vou ter descanso, vou poder sustentar os meus gados, mas por lá de lá, ó, como é deserto. Querido, Deus prepara em meio deserto água, manancial de água para nós. Não se preocupe, querido, esteja somente na direção de Deus, porque a cidade que Ló foi, se nós lermos a história, quantos prejuízos Ló tomou? Saquearam a casa de Ló, os seus bens. Se não fosse Abraão para pegar alguns reis e for lá com 318 homens para resgatar o seu sobrinho de volta e todos os seus bens, então não saia debaixo da direção de Deus, obedeça a Deus, a voz do seu pastor, o anjo da igreja, querido. Quando ele falar, obedeça, porque ele está direcionando bênção para a sua vida.
Prejuízo, irmão. E veja que o prejuízo que causou Elimeleque não foi só a ele, não foi só para ele. Ele leva consigo a sua esposa e seus 2 filhos. O segundo motivo para Elimeleque não descer a cidade de Moabe, ele já estava na cidade de Belém, a terra prometida. Ele não precisava ir até Moabe, irmão. O terceiro motivo é porque eles tinham 2 filhos homens. E no contexto histórico da Bíblia Sagrada, quem tinha filho homem era bênção, porque ia dar continuidade na história. Então deixa eu dizer uma coisa, a sua família é uma bênção, as suas atitudes vão refletir amanhã nele. Então continue a permanência na casa de Deus, adorando e glorificando a Deus, para Deus salvar a tua família, através de você, através das suas ações, através das suas atitudes. Somos nós. Temos que fazer a diferença. Eu falo isso, irmão, porque eu tenho 23 anos de casado, tenho 42 anos, tenho 2 filhos, um chama David e outra Sara. O meu relacionamento antes de vir para Jesus era muito conturbado. Fiquei 4 anos dentro de um candomblé, a minha esposa era da Umbanda, meu irmão já era evangélico. Quando eu decidi tomar uma decisão que não queria mais servir o candomblé, os demônios não respeitam a hierarquia. Deixa eu dizer uma coisa, os demônios não respeitam, não é que nem o Espírito Santo. Eis que tua porta e bate, se abrir eu entro, entrarei e serei contigo. O diabo ele já mete o pé na porta e entra e destrói tudo. Mas quando Deus chama alguém, você pode estar lá embaixo, Deus te tira de cima e te coloca onde Ele quer, porque Ele é Senhor. Amém. Querido, tinha um relacionamento muito conturbado. Eu vou entrar aqui na mensagem, mas eu preciso falar acerca disso. O que Deus faz quando nós estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Porque na época que eu estava dentro do candomblé, eu era sensível a ouvir a voz do demônio. Eu servia com muita ênfase, com muita vontade, porque eu gostava de estar ali. Então quando você entrar dentro dessa casa, adore a Deus com vontade, porque Deus é grande e maravilhoso. Nós temos que expressar diante da sociedade que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós acreditamos no Senhor. Possa estar a casa caindo, adore a Ele, porque no momento certo Ele vai levantar. Querido, destruição meu lar era quando eu decidi ir para Jesus. A minha esposa estava gestante na época. O diabo tomava a boca da minha esposa, irmão, e falava: olha, eu vou matar essa criança no ventre dela, essa criança não vai nascer viva. E os irmãos iam na minha casa orar, e eu falava: irmão, não deixa o diabo fazer isso. Eu estou começando na fé, não viu na fé, né, irmão? Os irmãos: não, irmão, fica tranquilo, o Deus que nós servimos é Deus forte, Deus poderoso, Deus de guerra e de batalha. O diabo tomava muitas das vezes e falava: irmão, chegou o dia de ela ganhar o seu neném, vai para o hospital, a criança nasce, Daniel, o nome dele. Aí eu olho para aquela criança viva, meu coração se alegra. Aí Deus fala: eu prometi que o diabo não ia tirar a vida dela. Está aí o seu filho. Irmão, eu glorifiquei a Deus, exaltei, falei: como Deus é bom. É fácil servir a Deus quando está tudo bem. Quando você tem dinheiro no bolso, você glorifica. Quando você tem um carro do ano, você vem e adora a Deus. Mas eu quero ver em meio à circunstância contrária. Passaram-se 3 meses, o meu filho veio a falecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu de momento não queria entender, mas eu estava sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo: fica aí quietinho, querido, porque o Deus que tu serve, Ele é grande, fique tranquilo. Mas era um filho, irmão, que dor. Mas os planos de Deus são maiores que os meus. Os planos do Senhor são bem maiores do que o nosso. Alguma coisa talvez que refletiu no passado, veio refletir agora, mas Deus permitiu que ele nascesse vivo. Mas Deus achou por bem, depois de 3 meses, tirar essa criança. Quem sou eu para contender com o oleiro? Fiquei buscando, adorando a Deus. Eu fiz que nem Davi. Quando ele estava no hospital, eu estava orando, jejuando: Senhor, salva. Mas quando morreu, eu fui adorar a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Não saí do ventre da mãe, não voltarei para lá. Ele me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Tudo é dele, irmão. Nada foge do controle de Deus. Passaram-se os anos. A minha esposa engravidou, veio mais um menino chamado David, a minha filha Sara, eu tenho um casal, nunca me deu trabalho, então Deus sabe de todas as coisas, está na casa de Deus adorando e glorificando o nome do Senhor. Entenda uma coisa, os planos de Deus são bem melhores que o nosso. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Os nossos sucessos também, irmão, vêm através dos nossos fracassos. As pessoas só querem ter sucesso, mas quando vem um fracasso, cai na depressão. Porque não tem a direção do Espírito Santo. Porque há momentos, irmão, que não vamos vencer todas as batalhas. Irmão, peraí, como assim? Irmão, numa área profissional, na vida secular, mas não é isso que vai fazer você desistir de Deus. Não pode ser uma situação que faça você desistir de Deus. Moabe, cidade maldita, Elimeleque leva a sua família para aquela cidade. Vence o tempo, morre Elimeleque. Eu acredito, irmão, que a Bíblia também não diz, que eu acredito que Noemi era mulher de Deus. Eu acredito que Noemi era mulher de Deus. Porque se nós lermos o contexto da história do livro de Ruth, nós vamos ver. Porque chega uma determinada situação que os seus 2 filhos, irmão, se casaram na cidade de Moabe com mulher moabita. Mas passou-se o tempo, os seus filhos também morreram. Só restou Noemi. Por que você quer visitar Moabe, irmão? Porque o seu desejo do seu coração ainda está na casa de Deus, mas você ainda olha para as coisas de Moabe, da terra de Moabe. Deus está dizendo que fique na casa de pão, fique aqui porque a provisão de Deus, possa ser que esteja seco, irmão, mas o tempo vai passar, e o Senhor vai mandar chuva sobre essa terra, vai regar a terra e ela vai frutificar novamente. Tudo tem um processo, o tempo de Deus. Muitas vezes nós já queremos atropelar. Não é assim, irmão. A escada, você sobe degrau por degrau. É a mesma forma no reino espiritual. Esse dia eu preguei na igreja e falei, irmão, eu estou cheio das coisas da terra. Chega, irmão. Quando nós entrarmos na casa de Deus, vamos buscar as coisas do alto. Sentir a coisa do alto, irmão. Mas como? A Bíblia diz que as coisas do alto são reveladas espiritualmente. Então fecha os seus olhos, glorifica a Deus e fala, Senhor, me transporta para o reino da tua glória. Porque o que eu quero é sentir a tua presença, meu Deus. Meu Deus. Precisamos, irmão, sentir a presença do Espírito Santo. Morre, ficou viúva. Mas ainda havia feito uma amizade muito grande com as suas noras. Eu acredito que Noemi falou de Deus na época que estava na cidade de Moabe. Porque chega uma determinada situação em que ela vai ouvindo rumores que o Senhor visitou a cidade de Belém com pão. Então quer dizer que ficou alguém na cidade de Belém, amém ou não amém? Boaz estava lá. Então deixa eu dizer uma coisa, irmão, vai ficar alguém aqui, quando você voltar, aquele que você morar, vai falar, ele ficou, porque ele acreditou que havia pão nessa casa, nunca faltou a posição minha diante de Deus. Sabia, irmão? Faltou muitas vezes posição nossa, a nossa vontade, que te conduziu lá para fora, para a cidade de Moabe. Não é que estava faltando pão na verdade, era a sua vontade, o seu eu, porque quando você está no Espírito, ainda que falte alguma coisinha, você vai ficar aqui chorando e gemendo, Senhor, é o seu tempo, Senhor. É a sua hora, Deus. Nós estamos aqui aguardando no Senhor. E o Senhor vai enviar no tempo certo a chuva seródia. Nós temos que acreditar, irmão. Eu falo que nós não somos uma igreja fraca. Fraca é o diabo, irmão. Porque nós somos uma igreja forte. A Bíblia diz o fraco, eu sou forte. Diz o fraco, Deus está dizendo, você é forte. Você é forte. Mas quase ninguém me vê, não importa. Lá em cima tem um Deus grande olhando para você, dizendo, você é forte. Eu te chamei, eu acredito, você é forte. Foi dita a palavra aqui, irmão. Tem de bom ânimo. Levanta, sacode a poeira, irmão. Noemi olhou e falou, não, está tendo pão lá na cidade, vou voltar para lá. Foi dispensar as suas noras. Uma abraçou gostoso ela, chorou junto com ela. Porque a alma dela estava aflita. Percas, irmão.
seu esposo e seus filhos, seus bens. Ela vai voltar para a cidade. O interessante é que uma destas mulheres que estava com ela, Ruth, vai embora. Eu já não tenho, a Noemi falou, não tenho mais filho para te dar, não tenho esposo. Ainda que eu desse filho até crescer, não teria condições de você casar com eles. Vai embora, fica na sua cidade, na sua terra. Você está aqui na sua terra, já fica aqui com seus deuses pagãos. Uma abraçou, beijou e foi embora. A outra diz: não, aonde tu pousares, eu pousarei. Aonde tu fores, eu também irei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Noemi plantou algo dentro do coração daquela nora. E eu tenho certeza que esse ministério tem plantado algo dentro do seu coração, querido. Não vai ser uma situação que vai te tirar daqui de dentro. Não vai ser um momento de um vento que vai te tirar daqui de dentro. Sabe por quê? Porque na hora do vento, Jesus está no barco e vocês vão chegar do outro lado, porque Ele já falou, passar para o outro lado, Ele já deu a ordem. O vento vai vir mesmo, são contrário, mas Ele está no barco, no controle da situação. Amém, queridos? Ela vai voltar. Querido, prejuízo de algumas decisões que nós tomamos sem a direção de Deus, mas também quando nós tomamos algumas direções pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos beneficiados por Deus. A Bíblia diz que havia alguns jovens que foram separados na terra de Babilônia para servir o rei. Ele separou alguns jovens e colocou lá, separado, e falou: por 3 anos eles vão comer da comida do rei, do banquete que o rei... Olha que delícia, irmão. Ó, do banquete que o rei comer era coisa boa, coisa fina, da bebida do rei. Tem muitas pessoas se entregando por aquilo que elas estão vendo. Mas aqueles homens olharam e falou: não, nós estamos dentro da Babilônia, mas o costume babilônico não vai entrar dentro de nós, porque eu sei em quem eu tenho crido, num grande e soberano Deus. Nós estamos aqui na igreja, mas quando sair na Babilônia, nós ainda somos crente. Mas estão invertendo os valores. Esse dia eu estava na minha casa, jantando numa quarta ou terça-feira. Eu falei isso na igreja. A minha filha estava sentada no sofá, e eu, com fone de ouvido, eu ouvi uma batida diferente. Eu falei: filha, ela não, falei: filha, abaixa, tira. Eu vi que era da novela, acho que é da Chiquitita o som. Eu falei para ela: que som é esse? Ela falou: pai, da Chiquitita. Eu falei: você perdeu a graça? Eu falei: é, filha, porque você vê o pai e a mãe aqui adorando a outras coisas a não ser o Senhor, porque nós temos que direcionar os nossos filhos, irmão. Talvez você ache: não, deixa, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, querido, porque amanhã ou depois você não consegue mais colocar na presença de Deus. Pai, eu falei: é, querido, isso mesmo, vai pedir, vai falar com o papai, vai orar lá e falar com o papai. Nós somos o arco, o nosso filho é a flecha, você que vai apontar ele para onde você quer levá-lo. Viu, querido? Hoje tem criança de 7, 8, 10 anos que os pais chamam para a igreja e não vêm. Não, está errado, irmão. Nós somos pais, nós temos que governar a nossa casa diante de Deus, trazer os nossos filhos, inculcar a palavra neles. Falar: não, é assim, porque quando ele crescer, se ele desviar, você fez o seu papel como homem, sacerdote de Deus. Ela foi lá, orou, porque eu tenho ensinado meus filhos, querido. Mas aí fora, a Babilônia, Moabe, ensina tudo diferente. E se nós deixarmos dizer que não tem nada a ver, quando nós pensarmos o costume babilônico, estaria dentro deles, não tinha nada a ver tomar o vinho do rei. Então, se eles tomassem o vinho ou comessem a comida, talvez eles se acostumar com o ambiente, e falar: não, é normal, isso é comida do rei, então é normal. Nós podemos continuar adorando a Deus, mas podemos comer da bebida do rei. Não é assim. Separe o santo do profano. Nós somos adoradores do Senhor. Aleluia ou não? Amém ou não, irmão? Nós somos adoradores só dele, somente a ele. Nós temos que render glória a ele. Não divida a sua adoração. Nós não podemos dividir a nossa adoração, irmão. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Se nós somos servos de Deus. Vamos permanecer aquilo que nós somos. Aonde tu fores, eu irei contigo. Aonde tu pousares, eu também pousarei. Hein, irmão?
Deus quer que nós entendamos que a Bíblia foi escrita para nós com orientação, para nos orientar, ensinar, redaguir, corrigir nós também na hora que é preciso. Um pai só corrige o filho porque ele ama. Nós não precisamos da terra de Moabe, nós podemos passar por lá, mas não vamos ficar lá, irmão, porque nós vivemos hoje, nós não podemos nos separar e falar, não, vamos ficar fora do mundo. Não, irmão, a sociedade, nós temos nossa vida secular lá fora, você vai trabalhar, mas você tem que ser o que você é aqui dentro, tem que ser lá fora também. Se aqui você glorifica a Deus, lá na rua você tem que glorificar a Deus também. Se você está na sua escola adorando, adore lá na sua escola, no seu trabalho. O caráter. Hoje muitas pessoas, está difícil. Eu não falo de veste, irmão, isso não vai levar nenhum. Eu não estou aqui falando de veste, querido, amém? Não é de veste que eu estou falando de caráter, personalidade, aquilo que você é diante da sociedade e diante de Deus. Aqui eu adoro, mas lá fora eu posso ficar na roda dos escarnecidos. Não, está errado, irmão. Mas eu não posso ser, cumprimenta e vai embora, querido, porque você é um povo escolhido de Deus. Se você deixar os costumes deste mundo adentrar sobre você, irmão. Aquele jovem falou, não. Falou para o eunuco, não. Experimenta. Daniel falou, não, experimenta nós, só com legumes e água. Mas o eunuco ficou com medo porque era uma grande responsabilidade do rei. Se soubesse, mataria o eunuco. Mas ele falou, só experimenta. Se nós ficarmos diferente, nós vamos comer da comida do rei. Mas quando você se posiciona diante de Deus, fala, Senhor, eu vou fazer porque o Senhor mandou. Deus, ele se responsabiliza por tudo, querido. Ele se responsabiliza. Passados 10 dias, quando o eunuco volta, olha para a cara daqueles homens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles estavam mais robustos, mais bonitos do que comia a comida do rei. Então tá aí os benefícios também quando nós obedecemos a Deus. Deus nos honra. Para um dia de vergonha, dupla honra. Talvez você está passando vergonha, mas eu estou dizendo, para um dia de vergonha, dupla honra para a sua vida. Permaneça nele. Permaneça, irmão, mas está difícil, pastor. Mas permaneça. Sede fiel até o fim, está cheia a coroa da vida. Amém, queridos? Aqueles jovens foram honrados. O que acontece muitas das vezes também quando você é honrado, irmão, você vai causar em algumas pessoas inveja, irmão. Acontece. Porque quando eles foram separados, que não comeram da comida, foram por 3 anos, foi 3 dias, irmão, foram 3 anos comendo legumes. 3 anos. Talvez alguém dizendo, olha aí, você não vai resistir, aqui é a comida do rei. Quantas vezes você está falando, a pessoa está vindo para a igreja? Não, ali não, daqui a pouco ela cai, daqui a pouco ela para, pode ver. Ah não, é só fogo de palha. Não, querido, continue jogando brasa no altar. Continue jogando brasa no altar, porque ela não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas precisa jogar, irmão. Tira a cinza e joga, e deixa o fogo da graça do Espírito Santo tomar a nossa vida. Sabia, irmão? Precisamos disso nos últimos dias da igreja. Aqueles jovens foram separados como os melhores, inteligentes, sábios. Foram colocados em algumas posições. O rei exaltou eles. E as pessoas que estavam ali, os presidentes, os satrapas, não contentes. Sempre tem alguém não contente com a sua obediência diante de Deus, o seu sucesso diante de Deus, vai querer, sabe, trapacear para que você caia. Aí eles tramam algo, faz uma estátua. E todos que ouvissem um som tinham que se prostrar. Estava lá de novo aqueles 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, tocando o som lá, todo mundo se prostrando, ele de pé, eu só prostro diante do Senhor. E chegou diante do rei essa notícia, falou, ó. E é interessante que quando eles chegam lá, ele fala, sabe aquele que você acusou o rei, que você, rei, separou como a cúpula da igreja, sabe, pastor, aquele? Que você colocou como o levita, pastor? É ele mesmo. Não está se prostrando lá. Tem pessoas que estão querendo acusar, irmão. Fica aí, quem te justifica é Deus. Tentou contra a vida deles. Levaram diante do rei. Irmão, a confiança em Deus, ela é muito importante. Aqueles homens chegam diante de Deus. Ô rei. Não, o rei falou, vou dar mais uma chance. Acho que você estava com algum problema. Nós vamos tocar de novo. O senhor vai tocar de novo, beleza? E vocês vão se prostrar. Rei.
Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Na verdade, Deus vai nos livrar, mas se Ele nos livrar, nós não se prostraremos, não tem como, não tem acordo. Está entendendo que nós não temos acordo com o diabo, não dá para ficar com o pé no mundo, o pé na igreja. Nós temos que estar plantados dentro da casa de Deus, adorando a Ele, servindo a Ele com dignidade e honra diante do Senhor. Mas vai vir a prova, irmão. Quando eles honraram a Deus, o rei falou, joga tudo na fornalha. Pode jogar, irmão, sabe por quê? O quarto homem vai estar lá para te abraçar e te segurar. O nome dele é Jesus, aplaude o nome do Senhor. Porque quando nós honramos a Deus, Deus honra nossas vidas, querido. Deus honra. Porque quando Noemi lembra que agora tem pão na cidade, ela volta para lá. E lá havia um homem chamado Boaz, que resgatou a honra daquela mulher. Deus vai resgatar a sua honra. Jesus vai resgatar a sua honra em nome do Senhor Jesus. Amém? Se ponha de pé, irmão. Se ponha de pé. Eu agradeço a Deus, irmão, essa oportunidade. Irmão, eu só ministro aquilo que Deus coloca ao meu coração, querido. Eu não vou aqui inventar uma história de carrochinha. Nós temos que ser direcionados pelo Espírito. O Espírito Santo falou, foi comigo esta palavra. Ele falou comigo também. Que a cada dia eu preciso me posicionar diante deles. Porque vai vir momento... Oh, irmão, isso é notório. A Bíblia diz no livro de Efésios, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. E o dia mal, irmão, você não agenda aqui. Você não coloca aqui, amanhã, quinta-feira vai ser o meu dia mal. E você se prepara para ele. Não. Se prepare hoje. Porque pode ser amanhã ou daqui um mês, mas você está preparada, firme no Senhor. Vai vir um vento, vai balançar, mas você está firme. A sua casa está firmada na rocha que é Jesus. Eu quero orar agradecendo ao Senhor nesta noite, amém, queridos? Quero agradecer ao pastor que confiou, irmão, porque aqui é um povo de Deus. Amém ou não amém? Você pertence a Deus. Então a nossa vida, irmão, eu me preocupo muito porque vocês têm que ser direcionados pelo Senhor. Então eu quero dizer que nesta noite, pelo poder da palavra do Senhor Jesus, a graça do amor de Deus foi direcionada sobre o meu e teu coração aqui nesta noite. Senhor Deus, Senhor, eu quero te agradecer por cada vida aqui presente, Senhor, dentro da nave desta igreja, Senhor. Senhor, eu te glorifico, Senhor. Senhor, nós sabemos que na tua casa, Senhor, não há falta de pão, Senhor. Senhor, que nós possamos olhar ainda em meias dificuldades, em meias lutas, em meias provas, Senhor, que nós possamos permanecer firmes, Senhor. Que nós não venha disturbiar o nosso coração, nem para a direita, nem para a esquerda. Ficar firme no Senhor, porque a Bíblia diz, se nós estivermos firmes, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o onipotente, o grande eu sou, El Shaddai, Ele está aqui. A presença, a graça do Espírito Santo está sobre essa igreja. A presença dele é real sobre este lugar. Aleluia. Te amamos, Senhor. Eu te glorifico, Deus. Eu te glorifico por cada vida presente neste lugar, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que a cada um, Senhor, seja guardado na asa do teu Espírito, Senhor. Seja guardado debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor. A família do teu servo, da tua serva, Senhor. A cada um que está aqui representando a família, Pai, responsável pela família diante do Senhor, como um sacerdote colocando a família diante de ti, Senhor. Lavassou de comandagá, lavassou de bica, lavassou, lavassou, amarabadassou de resto, lavassou. Ah, Senhor, abre, Senhor, nosso coração nessa noite. Restitui aquele, Senhor, que está em falta, Senhor. Aquele que perdeu alguma coisa em meio à caminhada da vida, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor. Tu és o Deus que põe a cura na dentro da nossa alma. Restitui a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Deus, leva a tua igreja, Senhor, a caminho, Senhor, da graça, no caminho da graça, Senhor, no caminho da graça. Nós queremos andar na graça, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado para sempre, Senhor. Eu agradeço a palma do nome do Senhor. Aplaude ao nome do Senhor, glorifica Ele. Aleluia, Jesus. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é
já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão e não clamou. Espírito, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite na dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do amor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite na dor. Restitui, lava-me as águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Quem recebeu a palavra do Senhor aí? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Restitui a vida de cada um aqui nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Oh, Pai amado.